E aí, você já se escolheu hoje? Esse é um episódio especial com, compartilhar a partir das minhas experiências, um abrir do meu coração e quem sabe seja contribuição para você também. Meu nome é Camila Tomazelli, eu sou mentora e terapeuta de empresários e estou aqui compartilhando um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tenho aprendido e vivido na minha vida com a intenção de ser contribuição sempre. Vamos lá. Eu tenho me feito essa pergunta todos os dias, nos últimos meses. Será que eu já me escolhi hoje? Será que eu tenho me escolhido hoje? E isso é sobre eu entender que eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas e pelos meus resultados. Eu sou a adulta que cuida de mim mesma agora. Não é necessariamente fácil se colocar nessa posição, nesse lugar, nessa consciência. Mas eu diria que é necessário, é urgente e é a única forma da gente ter de fato liberdade, autonomia e condições de criar a vida que a gente diz que a gente quer ter. 2026 já começou, já estamos na metade do primeiro mês e como todo ano a gente fala, né, das resoluções, dos sonhos, dos desejos, das metas do ano. E chega nessa hora, nesse período, muitas pessoas já desistiram, outras estão perdendo a vontade, o ânimo. Isso é muito comum, acontece com muita frequência. Até março, 90% mais ou menos aí das resoluções já foram pro ralo. Por quê? Pra gente construir a vida que a gente diz que a gente quer viver, a gente precisa de clareza, mas a gente também precisa de compromisso. A gente precisa se comprometer com o que a gente disse que a gente quer. A gente precisa se comprometer e compreender que para ter os resultados que a gente está buscando, a gente vai precisar se lapidar. A gente vai precisar acessar novos potenciais, novas habilidades, uma nova consciência, acessar de repente novos recursos. Mas tudo começa dentro de nós. Uma das coisas que eu falo com muita frequência com os meus clientes, né, que geralmente são empresários e empreendedores, é que cuidar de si, se priorizar, né, cuidar da própria saúde, cuidar do básico que eu falo, né, que é dormir bem, se alimentar bem, praticar uma atividade física, se hidratar, cuidar aí da mente, da alma, das emoções. Isso é estratégico para o seu negócio. Isso é estratégico para a sua vida. Porque vamos ser honestos aqui, se você não tá bem no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, você não vai conseguir ser muita contribuição, você não vai conseguir ser muito efetivo e com certeza você não vai conseguir ter alta performance. Quando a gente fala de alta performance, a gente não tá falando de você ser um atleta de elite ou necessariamente um super empresário bilionário com 1000 negócios que funcionam e são bem-sucedidos. Não necessariamente isso. A gente quer dizer o que é ser alta performance para você, na sua realidade, dentro daquilo que você quer construir para você na sua vida, no que você está disposto. Isso requer, no mínimo, é básico. Você se cuidar bem, você se priorizar. Será que a gente tem se escolhido, se priorizado? Porque no mundo onde a gente está inserido hoje, com acesso à informação, à inteligência artificial, à internet, às redes sociais, a gente está sendo bombardeado o tempo todo com informação, com modelos de estilos de vida, modelo de corpo, de atitude, de comportamento, de conquistas, o que você tem que ter para ser bem-sucedido, como você tem que aparentar para ser bem-sucedido. Que doideira, gente. E o pior é que a gente cai nessa armadilha. Pessoas conscientes, inclusive, caem nessa armadilha. Eu já caí.
Eu não sei você, mas eu já caí, já sofri muito com isso, com essa comparação, sabe? Por achar que eu tô ficando para trás porque eu não tô seguindo a trend do momento, o hack do momento. Não tô postando 1000 vídeos, fazendo não sei quantos posts e vendendo agressivamente, postando lifestyle, não sei o que lá. Socorro, é exaustivo. Então eu tenho escolhido conscientemente, muitas vezes, me silenciar para eu ver o que é verdadeiro para mim, o que ressoa com a minha alma e que contribuição eu posso e quero ser no mundo. E durante muito tempo eu me comparei de uma maneira muito agressiva comigo mesma, né? Com relação a outras pessoas que estão no que eu julgava num lugar melhor do que eu. Porque eu julgava que os resultados delas, que elas postam pelo menos, são muito melhores do que os meus. Me julgava, me punia, porque eu falava, nessa altura do campeonato já era para eu ter, ser, etc., fazer tal coisa. Só que isso não me ajudou em nada, pelo contrário, me afundou, me levou ali, ó, pro buraquinho. E quantas vezes eu não postei por vergonha, medo, insegurança de ser julgada, enfim, né? Porque é questão de autoestima, né? Autoestima, desvalorização, não merecimento, crenças limitantes, traumas. E aí eu tenho me lapidado, e não é de hoje não, gente. Eu faço terapia e mergulho nesse universo aí holístico, né, de desenvolvimento pessoal e de buscar ser melhor desde a minha adolescência, de alguma forma, conscientemente ou não. Porque eu aprendi em casa que quando a gente precisa resolver alguma coisa, a gente vai atrás do que vai nos permitir resolver a situação. A gente não fica em casa lamentando, isso eu aprendi observando meus pais especialmente, porque eles sempre foram de vamos resolver, vamos fazer. E eu aprendi, vamos resolver, vamos fazer. Só que também isso tem um outro lado, né? Que tipo, às vezes a gente não se dá nem o tempo de parar e sentir o que a gente está sentindo e processar o que está acontecendo, né? Às vezes eu já fui muito direto na vamos resolver e virei um trator. Teve uma época que foi quando meu pai ficou doente, ele teve câncer de pâncreas. A gente já tinha empresa, obviamente, eu trabalhava com eles na indústria e eu estava no último semestre da faculdade de administração. E meu pai, ele teve esse diagnóstico, precisou fazer uma cirurgia meio que de emergência, uma cirurgia gigante, ele chegou a ficar 30 dias em coma. E minha mãe meio que internada com ele para cuidar dele, apoiar ele, aí eu assumi não só o que eu já fazia na empresa, mas eu também acabei assumindo de certa forma algumas das responsabilidades deles ali, né? E claro, a gente tinha uma equipe boa já, a gente tem sócios, né? Outra família que é sócia nossa desde da fundação. Então todo mundo apoiava, compreendia o momento, mas assim, eu entrei no modo de fechar, assim, vamos ver, as emoções e ir direto para a resolução das questões, né? Eu fui muito pro masculino. Meu feminino nesse período foi massacrado. Eu tava no relacionamento já há muitos anos, no último semestre de faculdade, então assim, foi muito exaustivo para mim. Eu emagreci horrores e me maltratei demais, porque eu não me permiti sentir e dar o tempo que eu precisava para assimilar o que estava acontecendo ali, sabe? Eu fui no modo de resolução. Foi resolver, eu ajudei pra caramba, eu era tipo um ponto de referência, de apoio, de resolução das questões da minha família, né? Mas paguei um preço alto por isso também. Então, assim, essa foi uma das coisas, né? Fora as outras histórias, isso fica para outros momentos, mas pra gente tomar cuidado também, né? E se permitir dar esse tempo para sentir. Porque tem uma questão que eu li recentemente que quando a gente enfrenta uma nova situação e ela pode desencadear os gatilhos de memórias anteriores,
O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele leva cerca de 7 segundos para processar essa informação, liberando uma emoção, né? Só que muitas vezes a gente não se dá nem esses poucos segundos para sentir o que a gente está sentindo e a partir daí, com essa presença, essa consciência, agir, compreender, ok, tô sentindo isso, tá acontecendo tal coisa, calma, respira. Qual atitude eu escolho ter nesse momento? A gente não se dá nem esses segundos muitas vezes. A gente vai direto para ação, para resolver, para agir, nem pensa, a gente sai reagindo, né? Igual uma metralhadora, né? Rap trigger, né? Que eles falam, né? Tipo, respirou lá, pá, já tirou, nem pensou direito o que estava acontecendo. Então, assim, esse episódio é sobre isso, né? O se escolher não é você ser egoísta, arrogante, né? Se colocar num pedestal como, sei lá, que número de maravilha do universo, né? Mas é você se colocar em primeiro lugar na sua vida e compreender que todos os seus relacionamentos, as suas escolhas, as suas decisões, as suas ações partem de dentro de você. Então, se você não está alinhado, se você não está em paz, em harmonia, se você não está consciente, não está cuidando bem de você, qual é a qualidade das suas ações e interações? E não se assombre com o resultado, a qualidade dos resultados. Percebe como é mais profundo? Minha intenção no meu trabalho não é passar a mão na cabeça de ninguém, não é ser agradável. É claro que nos momentos necessários eu sou profundo acolhimento, profundo amor e compaixão pela pessoa que está ali comigo, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um colo, não é? Agora, às vezes a gente precisa também, eu diria que muitas vezes a gente precisa de alguém que não reforce aquele nosso comportamento de vítima, sabe? De pequenez, de mendicância. A gente precisa de alguém que lembre a gente que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é valioso, que a gente é merecedor. Alguém que nos ajude a olhar pra gente com esse olhar verdadeiro do potencial humano que nós somos. Divino também, de magia, de milagres, de realização. Então, no meu trabalho eu procuro ser essa pessoa, porque eu procuro primeiro também, agora que eu cheguei nessa consciência, ser essa pessoa para mim, e é isso que eu quero compartilhar com você. Às vezes a gente espera que o outro seja esse ponto de referência, um ponto de apoio, um ponto ali de carinho, de acolhimento, de resgate, um porto seguro. Só que a gente não tem controle sobre as pessoas. Então a gente precisa aprender primeiro a ser essa pessoa para nós mesmos. E eu sei que é desafiador às vezes. Porque a gente tem expectativa, né? Que a outra pessoa vai vir e vai nos acolher e vai estar ali com a gente. Porque a gente não tem controle sobre isso. Então que a gente possa aprender a ser essa pessoa para nós mesmos. Porque assim a gente vai poder ser essa pessoa para alguém quando alguém precisar. E também quando chegar alguém que realmente estiver disposto a ser essa pessoa pra gente, a gente vai saber identificar isso e vai se abrir a receber com mais facilidade. Porque quando a gente aprende e se educa a se amar, a se respeitar, a se presentear, a se cuidar, a gente tá se educando a receber. Então, quando a gente aprende a receber da gente mesmo, fica mais fácil a gente se abrir a receber dos demais. Porque às vezes a gente fala que a gente quer receber, mas a gente não tá aberto de verdade a isso não. Já parou para perceber? Eu sei. Depois você me conta aqui, mas a gente fala que a gente quer receber do outro, mas muitas vezes a gente não tá aberto a receber não.
A gente não tá disposto, não. Não é? Então, que a gente tenha essa consciência de que tudo acontece primeiro dentro. Tudo é um reflexo, de certa forma, a forma como eu enxergo o mundo, o meu mapa de mundo e que eu me relaciono com o mundo é um reflexo de como eu me relaciono comigo, de como eu me trato, de como eu me vejo. Mesmo que isso não esteja tão consciente assim para você, lá no seu inconsciente, lá no subconsciente, na profundeza ali, é isso que você está refletindo. Porque se a gente tem uma máxima que eu gosto, fala assim que as pessoas são nossos espelhos. E aí a gente se depara às vezes com uma pessoa que faz coisas que a gente acha horrorosas. Que a gente fala, como assim, espelho? Eu jamais faria um negócio desse. Vamos olhar com uma perspectiva mais ampla. Eu gosto muito da visão sistêmica porque ela nos convida a ter esse olhar mais distanciado, porém de mais altitude, onde a gente enxerga melhor as coisas, né? Lá no fundo, no seu íntimo, né? Qual parte sua reverbera com essa parte dessa pessoa que você está julgando? Você vai achar alguma coisa aí, você pode ter certeza. Se você tiver coragem e humildade de ser honesto com você, verdadeiro com você. E o outro lado é importante também, porque quando você admira muito uma pessoa e as ações dela, enfim, como ela se comporta, o que ela faz, o que ela cria e tudo mais, isso também é um reflexo de você, sobre você. Significa que isso reflete algo da sua alma, da sua essência, de quem você é. Talvez no primeiro momento você fale, não, mas essa pessoa é maravilhosa, eu não sou capaz, ou não sou assim. Se você consegue reconhecer essa beleza, essa grandiosidade nessa pessoa, é porque essa grandiosidade, essa beleza, de alguma forma existem dentro de você também. E para algumas pessoas, essa parte é mais difícil. Reconhecer o próprio valor, a própria magia, o próprio milagre, a própria beleza, a própria potência. Então, quando eu pergunto se você já se escolheu hoje, é um convite para que você perceba em que lugar você tem se colocado na sua própria vida. Você tem se valorizado? Tem se amado? Tem se cuidado de verdade? Tem sido honesto com aquilo que você quer, verdadeiro nas suas relações, especialmente com você mesmo? Porque às vezes você traça aí metas e começa a circular em determinados ambientes ou começa a fazer algumas atividades e não é porque aquilo é bom para você ou porque você realmente quer, aquilo é nutritivo para você ou faz parte do caminho que você entende que vai te levar onde você quer chegar. Muitas vezes é porque você comprou o ponto de vista de alguém, que aquilo é bom. Então, se é bom para o outro, deve ser bom para mim também. Ou você quer agradar aquela pessoa, então você vai no caminho dela. Ou você quer se sentir pertencente a uma tribo, a um relacionamento, a um ambiente. E aí você se adapta para caber ali, e às vezes se encolhe e se fere para caber. Aí não vale a pena não. Se adaptar a uma coisa, desde que isso seja nutritivo e te expanda, te leva para um caminho evolutivo. E você entenda que aquilo é bom para você conscientemente, né? Isso faz parte. Porque é parte da lapidação. O processo de lapidação nem sempre é prazeroso. Muitas vezes é bem dolorido, na verdade, mas a dor faz parte da vida. Agora, o sofrimento acontece quando a gente rumina as coisas, especialmente quando a gente coloca julgamento naquilo. Julgamento é uma energia que arrebenta com tudo, o nosso poder criativo, o nosso amor próprio, o nosso valor, enfim. Então, no lugar do julgamento, coloque gratidão, coloque compaixão, coloque
apreciação por você, pela situação, pelos outros. É uma prática diária, igual meditação, igual atividade física, igual fazer dieta, é todo dia, tomar banho, né? Acho que é do Zig Ziglar essa frase de que motivação é que nem banho, ela não dura, você precisa repetir todo dia. Isso quer dizer o quê, né? Todo dia você tem que fazer algo que vai te apoiar a ser melhor por você primeiro. Então, assim, qual é o seu todo dia? Porque nós, seres humanos, temos uma série de necessidades principais básicas. Duas delas são a necessidade de segurança, rotina, conhecido, conforto, hábito, repetição. E a outra é novidade, surpresa, coisas novas, sair da rotina, inesperados. Um parece o oposto do outro, mas não é, eles são complementares em algum nível. A gente precisa. E aí, quando a gente entende isso no nível mais profundo, a gente consegue colocar a novidade e suprir essa necessidade do novo, do surpreendente, na nossa rotina. Então, se fazer a dieta é algo da sua rotina que faz bem para você, fazer atividade física faz parte da sua rotina, que é algo bom para você, meditar todos os dias é algo que é bom para você, faz parte da sua rotina, como que a gente põe o novo aqui? Faça essas coisas de maneiras um pouquinho diferentes, para que você encontre a novidade dentro do rotineiro. E assim você tenha pelo menos essas necessidades supridas. Esse é um tema que eu vou trazer para vocês aí aos poucos, que são as necessidades humanas principais e como que a gente pode olhar para elas de um nível bem mais interessante, assim, de forma a mudar a nossa percepção e a nossa vida. Enfim, então, escolha-se, escolha-se. Se escolher é se priorizar, é se valorizar, é se enxergar como uma pessoa maravilhosa que você é. E o mundo precisa de você sendo você. Chega de se comparar, de se encolher para caber, de se ferir para pertencer. Você já pertence pelas leis sistêmicas ao seu sistema familiar. Você existe, você está vivo, você está aqui, você já pertence. Você não precisa provar nada para ninguém para pertencer, para ser digno de pertencer. Você já pertence, você está vivo. Então, coloque-se no seu devido lugar, que essa é a segunda lei sistêmica, inclusive, né? Tem o pertencimento, que é o primeiro, e a hierarquia, que é o segundo. Então, coloque-se no seu devido lugar, porque quando você está no seu devido lugar, você tem força. Você é potente. Você consegue criar, ser nutritivo, criativo, próspero. Então, se coloque no seu devido lugar. Escolha-se. E a terceira lei sistêmica, já que a gente está falando das leis sistêmicas, é a do equilíbrio. Equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca nas relações. Para que as relações sejam nutritivas e lucrativas para todos os envolvidos, é pré-requisito que haja equilíbrio. Então, sim, nas relações você vai se dedicar um pouco, aí o outro também se dedica, e aí você dá um pouco mais, e o outro também dá um pouco mais, e assim todo mundo vai crescendo de forma equilibrada. E é onde há prosperidade, onde há florescimento dos indivíduos dentro de um contexto, de uma comunidade, porque há cooperação e há equilíbrio nas relações. E tudo fica melhor quando você entende que tudo parte de você. No sentido de que quanto mais você se ama, se cuida, se escolhe, se valoriza, se entende como ser único, magnífico, maravilhoso, merecedor e começa a se preencher, isso vai começar a transbordar de você. E aí você vai ser esse convite magnético, nutritivo, positivo, expansivo, inspirador
para outras pessoas. E aqui o expansivo, um parêntese, não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa extrovertida. Se você é um introvertido, como eu, então você pode ser expansivo dentro da sua introversão. Algumas pessoas falam, como assim você é introvertida? De jeito nenhum, mas eu sou. Eu tenho os meus momentos expansivos dentro da minha introversão. E eu tenho aprendido tanto. Então, a minha intenção para esse ano é ser mais eu, me respeitar e me valorizar e me escolher todos os dias, para que eu possa ser, a partir daí, mais contribuição para o mundo, da maneira que me for possível, da maneira que me for requerida. E você, o que você escolhe para esse ano de verdade? Quem é você de verdade? E quem você escolhe ser a partir de agora? Talvez mais consciente. Conta pra mim como é que foi pra você esse episódio, quais foram os insights, se você tá gostando, porque isso aqui sim eu faço por mim mesma também. Pra mim, porque são coisas que eu gostaria de ouvir mais. Mas eu também faço por você. Porque eu escolho, eu quero ser contribuição positiva nesse mundo. Então, se tiver valendo a pena, me deixa saber, tá bom? Já se escolheu hoje? Eu vejo você.